De notícia, amanhã começa a campanha Novembro Azul. Inclusive, estou hoje de azul, fazendo alusão à recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, é de que os homens realizem exames periódicos a partir dos 50 anos, para a população em geral, a partir dos 45 anos, para aqueles com histórico familiar de afrodescendentes e também com obesidade. Olha, ao vivo eu recebo o urologista Dr. André Ioch, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, da Confederação Americana de Urologia e da Associação Europeia de Urologia. Bom dia, doutor André. Obrigada pela presença aqui no Sergipe no Ar. Já antecipando, né? Amanhã já começa o mês de novembro e a gente antecipando aí a importância dessa conscientização. Um excelente dia. Agora a gente já começa, então, com os dados alarmantes, né, doutor? Sim, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Exatamente. A gente amanhã começa a campanha do Novembro Azul e hoje finaliza o Outubro Rosa, né? Então hoje vai ser a transição dessas duas campanhas importantes. Sobre a prevenção do câncer de mama, que é o câncer mais comum nas mulheres, e a partir de novembro a gente vai falar sobre o Novembro Azul, que é a campanha de conscientização para o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais comum nos homens. Exatamente. Olha, ele trouxe dados atualizadíssimos. Segundo o INCA, a estimativa de 700 novos casos ainda este ano, em 2018, aqui em Sergipe. Uma estimativa considerada até alta, né? 700 novos casos devem surgir, segundo a estimativa do INCA, aqui em Sergipe. Mais um motivo para a gente trazer esse alerta, né? Exatamente. Anualmente, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele divulga dados referentes aos casos de câncer no país. E especificamente para Sergipe traz esse dado, que é um número bastante elevado, infelizmente. Outro dado alarmante também que o doutor André trouxe para a gente foi um dado nacional. No Brasil, uma morte a cada 40 minutos em decorrência do câncer de próstata. Uma morte a cada 40 minutos. Isso realmente reforça a necessidade deste alerta e, sobretudo, da quebra de preconceitos. Os homens precisam realmente fazer esse acompanhamento e vamos destacar, então, a idade e o período em que esses homens devem estar procurando assistência médica. Exatamente. O homem deve ter assistência médica ao longo de toda a vida. Quando a gente fala especificamente do câncer de próstata, a recomendação é que o homem passe a procurar o urologista para fazer uma avaliação periódica a partir dos 50 anos. Alguns pacientes que tenham fatores de risco, como a descendência africana, obesidade e parentes próximos que tenham a doença de câncer de próstata devem fazer a avaliação a partir dos 45 anos. Essa avaliação periódica visa detectar a doença na sua fase inicial, quando a gente tem maior chances de cura, chegando mais ou menos a 90% quando a doença é diagnosticada em sua fase inicial. Quando a doença é diagnosticada mais tardiamente, infelizmente essas chances diminuem. E hoje ainda não se tem nenhum conhecimento de um método preventivo da doença. Então, atualmente, o melhor caminho, assim, para se conseguir a cura é descobrir a doença em sua fase inicial. Por isso que é tão importante a detecção precoce e por isso que é tão importante que os homens tenham esse hábito de, periodicamente, todos os anos, fazer esse acompanhamento, fazer o exame. Frisamos aqui a idade que o doutor André trouxe para a gente a partir dos 45 anos, principalmente para quem tem histórico de obesidade na família ou também quem é obeso ou todas essas características que ele trouxe. Queremos lembrar que o nosso WhatsApp está aberto para a sua interação, principalmente os telespectadores homens que têm dúvida sobre o câncer de próstata, assunto sobre o qual estamos falando. Lembre de dizer na mensagem seu nome, sobrenome, a cidade onde você mora para tirar a sua dúvida e para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo e em tempo real pelo WhatsApp do Sergipe no Ar. Enquanto você vai interagindo daí, a gente vai continuando conversando daqui a pouco a gente vai interagir também com vocês. Geralmente, a primeira avaliação deve ser feita a partir dos 50 anos de idade, mas o homem tem que já ter o hábito de ir ao urologista periodicamente, né? Isso é muito importante. Existe a cultura da mulher ir ao ginecologista, mas os homens muitas vezes acabam não recebendo essa cultura, esse estímulo já desde muito cedo, né? O homem tem esse hábito, essa fama de negligenciar a sua própria saúde. Ele até leva a sua esposa, sua filha para
fazer uma consulta médica, mas ele acaba não indo. E o ideal é que ele faça essa avaliação ao longo da vida. Ele não vai apresentar apenas câncer de próstata eventualmente, mas ele tem que cuidar do coração, ver como é que está a sua saúde, como é que estão os outros órgãos, para poder viver bem e com qualidade de vida. Então, a ideia é que ele faça esse acompanhamento ao longo de toda a vida, sim. Verdade. Não existe causas estabelecidas, pré-estabelecidas para o câncer de próstata. A relação que existe é com a idade, geralmente é uma doença que surge a partir dos 50 anos, mas existem sintomas, existem alguns sinais, doutor? Como a gente objetiva procurar a doença na sua fase inicial, nesse momento eles têm quase nenhum ou nenhum sintoma. Inicialmente, né? Só quando a doença já está mais avançado é que pode aparecer alguns sintomas. E quando tem algum sintoma relacionado ao câncer de próstata, 95% dos casos geralmente já estão em fases um pouco mais avançadas, infelizmente. Isso é bastante complicado. E aí são quais sintomas nessa fase avançada? Os sintomas geralmente são decorrentes da metástase. Todo câncer, o maior temor do câncer, um dos maiores temores, é que ele se espalhe pelo organismo, as chamadas metástases. As principais locais de metástase do câncer de próstata é para os ossos. Então, dor óssea é um dos principais sintomas da fase mais avançada da doença. Outra informação que a gente traz também em relação à realização de exames que hoje estão com a tecnologia bem mais avançadas, né? Exatamente. A avaliação inicial é feita com o exame de sangue com o PSA e o exame médico, geralmente feito pelo urologista, o exame de toque. Porém, hoje, com o avanço da medicina, como você mesmo citou, a gente possui um grande número de recursos que a gente pode usar para melhorar a acurácia do diagnóstico e também para definir se realmente a pessoa tem ou não a doença e qual o grau da doença. Então, a gente dispõe de ressonância, exame de PET scan, então, que ajuda tanto no diagnóstico quanto no planejamento da melhor opção terapêutica de tratamento. Queremos mandar um alô para telespectadoras, né, que estão ligados em nossa programação. A gente falou agora há pouco sobre o Outubro Rosa de Saúde para a Mulher e tem telespectadoras ligadas no bairro Jardins com a gente. Alô para vocês que acabaram de mandar mensagem. Obrigada pela audiência. E é muito importante, a gente sempre ressalta aqui no Sergipe no Ar assuntos sobre saúde, sempre trazemos especialistas sobre o assunto e mencionamos a importância da prevenção. Existem muitas doenças em que a simples prevenção consegue justamente até mesmo a cura da doença, né, doutor? Sim, o ideal é justamente a prevenção, né? Quando a gente descobre o problema ou consegue eliminar o problema ou descobre o problema em sua fase inicial, o tratamento é menos indolor, menos agressivo, produz menos efeitos colaterais ou cicatriz ou consequências para esse mesmo paciente. Então, a prevenção, vamos dizer, é a melhor prevenção mesmo, que a gente consegue descobrir logo e tratar logo, para que guardar algo que não seja desejável para a pessoa. E como é que é o tratamento? Digamos, foi feita uma detecção precoce do câncer de próstata com um paciente que descobriu previamente por meio de exames periódicos, e como é que é feito esse tratamento, então, para esse paciente que descobriu de forma preventiva? Dentro dessa perspectiva de descobrir a doença na sua fase inicial, a gente possui um grande leque de opções de tratamento. Na fase inicial, a gente pode sugerir ao paciente, se ele tiver condições físicas de saúde e tudo, a gente pode sugerir eventualmente, por exemplo, uma cirurgia como tratamento. Falando em cirurgia, a gente não tem apenas um método cirúrgico de tratamento. Hoje a gente dispõe da cirurgia tradicional aberta, da cirurgia laparoscópica minimamente invasiva. A tecnologia avançou a tal ponto de a gente utilizar o robô como instrumento para facilitar o manuseio e o tratamento cirúrgico. Então, a cirurgia, mesmo falando em cirurgia, existe um leque imenso de opções e tudo depende do estadiamento. Esse estadiamento, como eu disse, ele é feito através de exames e a gente pode planejar a melhor forma de tratamento desse paciente. Já quando a doença está em estágios um pouco mais avançados, ainda a medicina traz grandes recursos e muitos recursos. Então tem a quimioterapia,
que são deixados para os casos mais avançados, a radioterapia, a hormonioterapia. Então, a medicina avançou muito nas opções de tratamento para o câncer de próstata. Doutor André Ioki, ao vivo aqui no Sergipe no Ar, trazendo o alerta para o Novembro Azul, que já inicia amanhã, trazendo justamente a necessidade para os homens de realizarem os exames periódicos, acompanharem a saúde e até mesmo diagnosticar algum possível problema de saúde, nesse caso câncer de próstata, de forma prévia, de forma antecipada, para que dê tempo de obter a cura e o tratamento. Muito obrigada, doutor André. Obrigado. Um ótimo mês de Novembro Azul para todos nós. Obrigada pela presença. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, esclarecer a população, incentivar o homem a procurar assistência à sua saúde, né? E a prevenção é o melhor caminho hoje para o câncer de próstata. Obrigado Muito obrigada. mais uma vez. Bom dia.